como é que a gente consegue desenvolver essa capacidade de abertura? Necessariamente a gente precisa, logo de cara, sempre falar de Deus para os nossos filhos? Não se trata disso, né? A virtude da religiosidade, ela está intimamente relacionada à abertura para a sensibilidade, né? Então, observar a natureza, as leis próprias que existem na natureza, observar que o sol sempre nasce e que ele sempre se põe, que as formigas sempre fazem a sua casa da mesma maneira, né? Que os afídeos, eles são responsáveis por comer as plantinhas lá para fazer com que as rosas continuem se mantendo. Enfim, todas essas leis que a gente sabe que rege, que a água, a gente tem a chuva, e que a chuva cai, e que aí vem os rios, e aí tem a evaporação, e chove de novo. Então, essas leis que regem a natureza e que a gente precisa explicar para os nossos filhos que o ser humano não descobre essas leis, ele explicita essas leis. Essas leis já estão lá. Então, não é nossa, que gênio, aquele que descobriu a gravidade. Tudo bem, gênio é quem fez a gravidade, né? Então, de fato, ele é um gênio. Ele é um gênio. É importante que a gente traga isso à luz, sabe? Traga isso à luz. Nossa, de fato, é um gênio quem conseguiu explicitar isso, colocar isso numa equação. Só que mais impressionante é, de fato, a gravidade existir. É, de fato, o Sol sempre nascer e sempre se pôr. É, de fato, a gente conseguir perceber que há uma ordem no cosmos e que essa ordem nos traz uma instalação na realidade totalmente necessária e uma consciência de que o mundo existiu e existe e existirá independente de mim, né? Isso nos deixa assim, bem, tá bom, eu sou importante, mas nem tanto. Há alguma coisa que sustenta o mundo, né? Que permite que o mundo exista. Isso faz com que a criança se abra para um mistério, se abra para coisas grandiosas, né? Então, estimular, instigar a que as crianças estejam atentas a essas coisas, a que falem sobre isso, né? Esses dias, eu estava lendo um livro com os meus filhos. Na verdade, a gente lê vários, né? E aí, justamente, a gente estava lendo um que falava sobre... A gente estava lendo um livro chamado Metamorfose de Ovídio, que é um livro que fala sobre a origem do mundo, né? E aí, por outro lado, a gente estava lendo um livro que fala sobre os rios, sobre os grandes rios, e aí falava do aparecimento dos rios, né? Que os rios apareceram porque fizeram sulco e não sei o quê e tal, como se os rios não tivessem sido criados por Deus, né? E aí o meu filho falou, mas mãe, você acredita nisso? Que os rios foram, de fato, surgiram assim? Ou eles foram, como diz lá na Metamorfose de Ovídio, né? E aí a gente pegou um livro chamado Evolucionismo, que é um livrinho pequenininho, e a gente começou a ler sobre o livro, né? E ali, justamente, ele vai discorrendo sobre o assunto, ele fala, olha, não há ambiguidade entre as duas coisas. Uma coisa não exclui a outra, né? E aí ali de fato, a gente foi lendo o livro e eu fui explicando as coisas para ele, as coisas foram crescendo na cabeça dele, e aí o livro contava justamente que falava sobre a origem da vida, de onde surgiu a vida, e ele vai vendo se de fato é possível que haja, de fato, o evolucionismo ou não, e ele diz que o evolucionismo não é contra o que diz a Santa Igreja, né? Então, enfim, vai falando sobre como, de fato, Deus criou o mundo, uma coisa não é contra a outra. Por que eu estou falando isso? Porque daí ele explicava que uma célula, uma vida, pode estar ali em potência, e essa vida em potência, depois, se tiver uma determinada condição, ela pode se desenvolver e surgir, de fato, um ser humano, né? E aí, qual foi o questionamento dele? Ele falou, mãe, se é assim e eu estava na sua barriga, então, na hora que teve uma condição para eu crescer, então, de fato, eu cresci. Deus me colocou na sua barriga, e aí, na hora que teve uma condição, as condições favoráveis, eu cresci. Mas os meus irmãos, eles estavam todos lá comigo ao mesmo tempo? E aí eu achei
falei, gente, ele estava tendo um pensamento totalmente filosófico e, assim, elevadíssimo para uma criança de 10 anos, pelo simples fato de ele ter sido exposto a essas coisas que vieram a partir de um questionamento de um livro que ele leu, né? E aí depois eu falei, não, meu filho, não é assim, porque todos vocês tiveram as mesmas condições. Então eu teria que ter tido cêntuplos. Isso não aconteceu. Deus colocou vocês na minha barriga, um de cada vez. Ele, Ufa! uma coisa assim, muito. Eu falei, gente, eu fiquei muito impressionada, assim, porque era um livro assim difícil, em que a gente falava sobre coisas difíceis, assim, mas que foram abrindo as perguntas na cabeça dele, sabe? E a gente conseguiu falar da origem da vida de uma maneira sublime, que é o que de fato ela é, e não de forma pequena e chula, sabe? Então, enfim, voltando aqui, né? Toda a criação tem as digitais, né, do criador. É impressionante mesmo como... e o estudo, enfim, todo esse esforço de desenvolvimento intelectual, ele também deve favorecer realmente a transcendência, né? Exatamente. Porque, enfim, estudamos, né, aprendemos, desenvolvemos as nossas potências, as nossas capacidades para transcender também. Então, ajudar a perceber, ajudar os nossos filhos a perceberem que as coisas funcionam melhor se a gente as usa da melhor maneira. Então, se a gente respeita as leis da natureza e se a gente respeita as nossas próprias leis naturais, como, por exemplo, a nossa própria consciência. Então, da mesma maneira que ele precisa me obedecer, porque eu sou para ele um reflexo do bem e da verdade e do belo para ele, né? Porque nós pais somos isso para os nossos filhos, eu também preciso obedecer a uma lei. Eu preciso obedecer às leis da natureza e à lei natural, né? Então, todos nós estamos sob uma lei em que se a gente é como um liquidificador, se a gente usa ele seguindo as instruções, a gente vai conseguir ter um proveito muito maior do que se a gente tira da nossa cabeça ou faz de qualquer jeito, daqui a pouco o liquidificador não funciona mais, a gente não sabe mais de onde vem, né? Então, isso tudo para dizer o quanto é importante a gente educar os nossos filhos para a transcendência, né? Então, é possível a gente ignorar essa área da educação dos nossos filhos? Não é possível. Por quê? Porque essa lacuna, eu falo muito disso, né? Das lacunas da educação. Essa é uma lacuna que ela será preenchida de alguma maneira. Quer a gente queira, quer não, né? E do físico para o intelectual, para a educação da vontade, para a educação da transcendência, se a gente não vai cuidando dessas coisas, vai ficando gravemente pior. Gravemente pior. Não educar o físico não é tão ruim quanto não educar o intelecto, que não é tão ruim quanto educar a vontade, que não é tão ruim quanto não educar para a transcendência, né? Então, se a gente não ocupa essa lacuna enquanto pais, né, vai ficar ali um vazio, um hiato, sem uma continuidade, sem um encadeamento de ideias, com coisas soltas na cabeça da criança, porque a lacuna vai ser preenchida com coisas erráticas e com coisas descuidadas. Que pessoas que falaram de qualquer coisa, ele foi tentando preencher aquilo de alguma maneira, sem vir de alguém que de fato ele confia, que de fato o ama, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai criar crianças e adolescentes que se comportam como um barco à deriva.